para falar sobre esse pedido do FC Cascavel, a gente aciona agora o Alexandre Senechal, que traz pra gente todos os detalhes dessa situação. Boa tarde, Ale. Diga lá, Ale! Não acredito que vocês colocaram isso no ar. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado pela homenagem, obrigado pela vinheta. O bordão do grande Linhares Júnior, muito bom. Obrigado, gente. Boa tarde, TT, boa tarde, turma. Obrigado pela homenagem mais uma vez. Boa tarde também ao nosso ouvinte que nos acompanha aqui no rádio, no 107.1, no FM em Curitiba e também no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Tô retomando a concentração aqui porque fui pego de surpresa, mas sim, o Cascavel ontem à tarde entrou com um pedido lá no STJD, no Rio de Janeiro, para que a perda de mando de campo do Atlético, aquela que o pleno do TJD Paraná, aqui estadual, julgou em segunda instância, seja cumprida a partir de agora. Relembrando, o Atlético pegou 6 jogos de suspensão pela invasão de campos, foram 5, e mais um pela desordem causada na briga entre os jogadores no Atletiba, né, no finalzinho do jogo lá, em que vários jogadores foram suspensos. A gente já falou bastante sobre isso aqui no nosso bate-pronto. E o Atlético tem que cumprir esses 6 jogos, é claro, ainda tem a última instância lá no Rio de Janeiro, no STJD, mas o Cascavel entrou com um pedido para que a pena comece a ser cumprida agora, já que não há tempo hábil para o tribunal no Rio de Janeiro, para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, julgar antes das finais do campeonato. A questão é a seguinte: o Cascavel fez o pedido ontem porque hoje é a data limite, quarta-feira, porque o jogo tem que ser, a pena tem que ser estabelecida 10 dias antes da partida. A partida marcada para o próximo domingo, no dia 9 de abril, é isso mesmo, 9 de abril, conferindo aqui no meu calendário. Então, hoje, quarta-feira, dia 29, é o dia limite para que essa pena, para que o STJD aceite o pedido do Cascavel e o Atlético não tenha torcida no seu estádio na decisão do Campeonato Paranaense, segundo jogo, né, jogo de volta, que acontecerá na Arena da Baixada. A questão é a seguinte: está em trâmite no STJD, conversei com várias pessoas ligadas ao STJD, ao TJD Paraná, ao próprio Cascavel, que não quis se manifestar publicamente sobre a questão. E até hoje à tarde tem que haver uma definição. Ou o STJD aceita a punição e o Atlético não terá torcida, ou o STJD nega o pedido do Cascavel e aí sim, partida liberada para que o Atlético tenha até 42.300 mil torcedores, que é a capacidade do estádio lá na Arena da Baixada. A questão continua em aberto, estamos atrás da informação desde ontem, inclusive perdemos a oportunidade aqui, vou até deixar isso público, de dar o furo de reportagem, porque sabia da possibilidade antes, conversei com algumas pessoas, inclusive ligadas ao clube lá no interior do estado, e não me passaram a informação acabou sendo dada em primeira mão pelo Globo Esporte Paraná na tarde de ontem, e a gente continua atrás da notícia, continua atrás da informação. Qualquer novidade, inclusive durante esse bate-pronto, continuo conversando com as pessoas da STJD lá no Rio de Janeiro. Qualquer novidade a gente traz aqui em primeira mão. Mas a questão hoje é a seguinte: o pedido está lá, o STJD tem até o final da tarde de hoje para julgar procedente ou não a questão do Cascavel, para que o Atlético comece a cumprir a perda de mando de campo a partir da final do estadual. E aí, um assunto bem polêmico, a gente até está usando esse assunto como a nossa enquete de hoje. É justo ou não é, Janaína Castilho? Eu acho que seria justo se isso já tivesse valendo, sabe? Não fosse só para a final do Campeonato Paranaense. Porque agora, como eu falei, eu acho que fica um pouco desconexo do que estava sendo feito até então, né? Porque olha quando aconteceu olha só quando aconteceram as brigas, né? Na Arena da Baixada. Quando que foi julgado? Por que demorou tanto para ser julgado? Né? Teve que ser julgado 2 vezes, enfim, teve uma revisão das penas. Então, eu acho que o clube já poderia ter cumprido essa punição lá atrás. Então eu acho que para uma final de campeonato que tem tantas coisas envolvidas, né? A torcida em si, a torcida de bem, né? Não quem vai lá para fazer confusão, seria punida, né? De forma injusta. Eu acho que nesse sentido, olhando de uma forma mais humana para toda a situação, eu acho que não é justo. Dentro da lei, eu acho que cabe, mas acredito que não vai acontecer isso agora. Eu acho que o Atlético vai poder cumprir só a partir da temporada de 2024. Eu acredito que causa todo um furor nesse momento, né? Porque é uma fase decisiva do campeonato em que está
em jogo o título do estadual, algo que o Atlético quer confirmar depois de uma campanha brilhante que vem fazendo. Vai encarar um adversário à altura, o FC Cascavel, que também historicamente, né, nos últimos anos vem conquistando muita coisa, vem fazendo um bom trabalho no Campeonato Paranaense, não só no estadual, mas eu acredito que para esse momento, eu acho que perde um pouquinho o brilho da final, sabe? Acho que não seria legal jogar fora de Curitiba, jogar longe da torcida. Você estaria punindo, né, tanta gente que acompanhou e apoiou o time até esse momento, que está esperando, né, para coroar o início da temporada de 2023 com esse jogo da final. Jana, sabe o que é muito curioso nisso tudo? Lá depois do sorteio da Libertadores, o Felipão deu uma entrevista falando que o jogo foi marcado no sábado para o Atlético poder jogar na terça, eventualmente na Libertadores, o que foi confirmado, né? O Atlético estreia contra o Alianza Lima, e traremos isso também no nosso bate-pronto. O primeiro jogo do Atlético é na terça que vem, fora de casa, lá na capital peruana. E por isso o jogo da primeira final foi puxado, né, foi trazido para o sábado, no final da tarde, começo de noite, lá em Cascavel. E o Filipão falou sobre essa questão. A diretoria do Cascavel tem nos ajudado muito, a diretoria do Cascavel fazendo com que o Atlético tenha essa vantagem, né, por disputar a Libertadores entre as duas finais e tudo mais. E aí a diretoria do Cascavel, por meio a diretoria não, né? O departamento jurídico do Cascavel acaba entrando com esse pedido para ter arena, para ter um benefício também para ele, né? Imagina, você não perde para o Atlético, até arranca uma vitória do Furacão no primeiro jogo em casa, e aí, em vez de pegar uma arena lotada com pressão de torcida, você pega um estádio vazio. Então o Cascavel, claro, pensando no título paranaense, tem essa base jurídica, já que a questão, o Paulo Golambiuk, o advogado do Atlético, tinha feito o pedido para que fossem cumpridas as perdas de mando no ano seguinte, em 2024, justamente porque o Operário estava na semifinal e também tinha um caso que poderia resultar em perda de mando de campo por uma briga no jogo contra o Maringá. E não haveria tempo hábil para jogar o Operário até as finais. Então, até o primeiro jogo da final, que seria em Ponta Grossa, caso o Operário tivesse passado do Cascavel. Então ele conseguiu empurrar para frente essa decisão, jogar para 2024, ainda tendo, claro, a última instância lá no Rio de Janeiro, no STJD. Só que com a queda do Operário, o Cascavel se viu no direito, e aí é uma questão jurídica, não cabe a mim, né, julgar o que é certo, o que é errado, mas se viu no direito de fazer esse pedido e pode conseguir lá no STJD essa punição para o Atlético. Hoje teremos maiores informações. Juridicamente falando, ele tá fazendo o que é possível, né? O que é legal. Mas aí, se a gente for pensar, poxa, logicamente que o Cascavel teria uma certa vantagem, mas acredito que isso não seria decisivo pro Atlético conquistar o título estadual, né? Acho que outras coisas ali entram em campo, e principalmente a experiência, a qualidade técnica do Atlético, eu acho que vai pesar. É um time experiente, independentemente de estar jogando na arena ou não. O Atlético vem conseguindo excelentes resultados jogando na casa dos adversários, fora de casa. Então acredito que não jogar na arena, jogar sem público, isso não vai ser decisivo numa final, apesar de ser, lógico, um cenário diferente, né? Você tá ali disputando com outro time o título efetivamente, né? São os dois melhores do campeonato que chegaram até ali. Mas aí, se você for pensar, poxa, o Cascavel quer tirar vantagem dessa situação, mas então por que o Maringá também não teve vantagem, né? Por que ele teve que jogar na Arena da Baixada? Então, assim, pra mim, eu acho que não é muito coerente, se você for ver que a punição, ela já deveria ter sido cumprir a punição já deveria ter sido dado largada há algum tempo, né? E não agora, justamente agora, na final do estadual. Então eu acho que fica um pouco... A questão foi a demora, Diana, do TJD Paraná, né? Demorou um mês para jogar em primeira instância, e depois ainda teve o pleno, e agora vai lá para o Rio de Janeiro. Então é o que aconteceu no ano passado. Atlético e Maringá, Atlético e Curitiba. As penas foram cumpridas pelas brigas neste ano. Até quando a gente vai ter esse tipo de confusão e vai ficar empurrando lá pra frente? É esse o grande problema, né? Outro jogo também, né? Do Operário, que também teve confusão e tudo mais, e aí também, por que não foi cumprido? Então, acho que se vale pra um, tem que valer pra todos, né? Essa questão da equidade tem que ser respeitada, e
enfim, eu acho que seria injusto olhando de forma geral. Obviamente que a situação foi gravíssima, o que aconteceu no Atletiba, né? Briga entre jogadores, invasão de gramado, são várias questões, tanto é que quando saiu o primeiro julgamento a gente discutiu aqui que realmente, de certa forma, algumas penas foram brandas, né? Pela proporção e pela repercussão do caso, mas aí eu acho que você tem que ser coerente, né? Com o que foi julgado novamente e com a aplicação da pena de forma eficiente e rápida, né? E que não é o que a gente está vendo. Então, poxa, aí um clube tem que ir lá e entrar para pedir, para que o time cumpra, né? É estranho. Então, eu acho que para a final do estadual não é justo. Eu ia até falar, não é questão de justiça, é questão de morosidade. Então, tendo em conta tudo que a gente tem visto aí do TJD Paraná, a gente vem falando isso aqui no Bate Pronto faz tempo. O Atletiba aconteceu no dia 5 de fevereiro. Olha o tempão depois que aconteceu o julgamento. Olha o tempão depois que foi analisado no pleno. Então, eu acredito... Quase 2 meses, gente. Acredito que pela morosidade da justiça esportiva aqui no Paraná, isso seja bem difícil de acontecer.